Galera da plataforma Aprenda, vamos iniciar o nosso curso de Direito do Consumidor. Um curso bem objetivo, ele não é um curso que vai ficar enrolando. Nós vamos começar com a revolução tecnológica, com a revolução industrial, que são os marcos fundamentais, tá certo, do nascimento do direito do consumidor. Quando você começa a falar em consumo, cidadania, de grandes produções, de mudança de paradigma, aumento quantitativo e qualitativo do consumo, aí começa a ser necessidade das relações de consumo. Então, a primeira coisa é que você começa a sair da sociedade de produção das corporações de ofício para uma sociedade onde a produção é mecanizada e ela é unilateral. Se ela é unilateral, o consumidor não sabe como é feito os produtos, então ele fica vulnerável. E hoje nós temos muitos contratos de adesão. E o consumidor ele é obrigado a adquirir o produto. Então isso vai gerar o quê? Problemas no consumo, tá certo? Então você tem uma revolução tecnológica e você tem o direito civil, o princípio do pacta sunt servanda, o princípio da força dos contratos, da autonomia da vontade que regiam as regras de direito civil. Mas aí você vai ter que mudar o paradigma clássico do direito civil para uma situação de vulnerabilidade do consumidor. Surge aí a intervenção do Estado para regular as normas de interesse público e interesse social. Porque a relação de consumo é relação privada, mas também tem que ter proteção do Estado. E aí nós vamos ter as revisões contratuais das cláusulas abusivas dos contratos de adesão, por exemplo. Então você tem aí uma intervenção estatal nas relações de consumo, já que o consumidor ficou numa posição de vulnerabilidade. Isso é um processo histórico. O Brasil entrou atrasado nesse processo. Isso já acontecia lá em Nova York, já acontecia lá em Portugal, já acontecia lá nos Estados Unidos, vários países, 1970, já Conferência Mundial do Consumidor. Então vários países já estavam se preparando para mudar a sua legislação relativa ao direito do consumidor. As leis francesas, tá certo? Onde você tinha 7 dias para refletir sobre a compra que você fazia, projeto de lei do consumidor na Alemanha. Então o Brasil entrou atrasado, porque o nosso consumo começou recentemente, 30, 40 anos agora, que nós entramos a sermos consumidores. Tá certo? Mas o mais importante é que além dessas mudanças internacionais, aconteceram as mudanças da revolução informática e da globalização, principalmente a revolução do aço e do carvão, que vai marcar, tá certo? Principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Então é um processo histórico de construção de direitos. Por isso que a gente não vai ficar perdendo muito tempo, tá? Porque a gente tem uma perspectiva histórica do nascimento do direito do consumidor, adoção em vários países, o Brasil adota tardiamente, mas aí nós temos o quê? Uma visão filosófica do direito do consumidor em favor dos vulneráveis. Então você tem uma visão sociológica de tratar os mais fracos, proteger os mais fracos, tá bom? Isso aí é uma visão econômica. Então você tem aí uma introdução sistemática constitucional, você tem uma introdução dogmática filosófica, favor debelis, né, que é o indivíduo mais carente, e você tem uma introdução socioeconômica do direito do consumidor, tá bom? Então é importante. Agora, para a gente encerrar essa nossa primeira aula, nós vamos encontrar os 3 fundamentos constitucionais. Caiu na prova do ABLA, fundamento constitucional da prova do direito do consumidor. O artigo 5º, todos são iguais perante a lei, e lá no inciso 32, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, o artigo 170 da ordem econômica, e aí você tem lá no inciso 5, a defesa do consumidor, e o ADCT, artigo 48, o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação, irá elaborar o Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Primeira aulinha para vocês terem uma noçãozinha. Daqui a pouco a gente continua. Um abraço.